Todo negócio precisa de estratégias sólidas para se comunicar, para se vender, para expandir o que faz a partir de marketing, comunicação, enfim. Isso não é diferente com o agronegócio. Então hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre as estratégias que unem comunicação, marketing, expansão, aqui em Castrolanda. Mas depois da vinheta. Solta! Que legal que você está aqui com a gente, mais um episódio do MaCast AgroMais, direto de Castro, a mais ou menos 2 horas e meia de Curitiba, aqui no Parque Tecnológico Agroleite, onde a partir deste ano nós temos um sobradinho aqui, o sobradinho do Mackenzie, que é, na verdade, um espaço permanente nesse Parque Tecnológico para que a gente possa desenvolver a educação executiva neste hub tecnológico agropecuário do agronegócio, enfim, em parceria com o Instituto Cristão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Curitiba e também com o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba. E nada melhor do que trazer aqui para falar para a gente o gerente de estratégia e comunicação aqui de Castrolanda, o Vitor Fonseca. Vitor, obrigado pela sua presença aqui no MaCast AgroMais. Eu que agradeço o convite, Osmar, ter o convite do Mackenzie também. É uma satisfação poder representar a Castrolanda num assunto tão importante como esse. E também é uma realização pessoal e profissional ver uma instituição de ensino, né, postada agora aqui de maneira fixa no nosso parque. É um sonho que a gente veio desenhando isso já há alguns anos atrás e ver isso se concretizando é sensacional. Agora, cara, antes de mais nada, pela primeira vez eu não vi alguém falando leite. Que sotaque é esse? É da onde? Eu sou de Brasília, cara. De Brasília? Praticamente castrense já, porque eu tô aqui há 7 anos, né? Mas eu nasci em Brasília, não peguei o sotaque ainda. Às vezes falo viu, daí, mas uma parte do sotaque ainda Como você veio parar aqui em Castro? Eu trabalhava numa consultoria, né, de estratégia e inovação. A gente rodava o Brasil prestando projetos de estratégia para as grandes empresas planejarem o futuro. E uma dessas empresas foi a própria Castrolanda, que nos contratou lá em 2018. Fiz esse projeto de consultoria durante 2 anos e depois fui contratado como CLT. E aí veio para cá? Vim para cá. Já adaptado na época, quando eu cheguei inicialmente teve um período de adaptação, mas eu ainda era consultor, ainda voltava bastante para Brasília. Mas acho que foi um tempo ideal para eu me acostumando e hoje em dia eu sou apaixonado por essa cidade aqui. E é muito diferente para você? Assim, como é que foi para você a adaptação aqui? Porque como é que eu posso dizer isso? Sem ofender, né? Porque eles são bem fechados assim na cultura e tudo mais. Não são antipáticos, não é isso, mas tem essa coisa da cultura e tal. E vem alguém de fora, como é que foi essa adaptação? Olha, eu sempre fui muito bem recebido aqui. Sou muito grato ao povo de Castro de maneira geral, mas especialmente também a Castrolanda em si, os profissionais que estão lá, sejam eles dos holandeses ou dos brasileiros. Acho que eu sempre fui muito bem recebido, muito grato a eles mesmo. Acho que o pessoal que vem de cidade grande, às vezes, me pergunta muito isso, assim, nossa, mas e a adaptação, o movimento de Brasília? Cara, acho que tudo isso acaba valendo muito a pena quando a gente gosta do lugar que a gente trabalha. Eu fui me descobrindo uma pessoa também muito mais caseira e mais assim, conseguindo apreciar essa calma que tem mesmo, né? Comparando com as grandes capitais, é um ritmo diferente. E hoje eu sou apaixonado por isso, eu não troco por nada. A sua primeira formação é o quê? Eu sou administrador. Administrador? Isso. E aí, mas não era da área do agronegócio no primeiro momento? Não era do agronegócio. Lá em Brasília, já na faculdade, eu atuei em empresa júnior, que era uma consultoria, atendia pequenas empresas que precisavam resolver problemas de administração, por aí vai. Então, meus primeiros contatos assim, com empresas foram de clínicas odontológicas ou escritório de advocacia. A gente ajudava eles a terem uma gestão melhor. O agro surgiu muito depois. Depois que eu me formei, eu fui para uma consultoria maior. E nessa consultoria a gente ia rodando as grandes brasileiras e algumas delas do agro. A Castrolanda foi a principal, eu diria que a Castrolanda foi minha escola do agro. Eu tive que passar meus primeiros 6 meses aí, primeiro entendendo o que era cooperativa, que eu não conhecia ainda, e segundo, entendendo o mundo do agro e que bom que isso aconteceu, porque hoje eu sou apaixonado por isso tudo. Falando aqui de Castrolanda, Vitor, como é que são, quais são as estratégias que vocês estão adotando para o futuro disso aqui? Porque é muito grande, é muito bonito, é muito cheio de peculiaridades, especificidades.
Eu imagino que exista aqui inúmeras potencialidades para se comunicar e tal. Mas quando você olha para o futuro, quais são as dores e o que vocês têm pensado para esse futuro? Olha, por a gente estar no agronegócio, a gente entende e está entendendo cada vez mais que a escala ela é fundamental. Então, para a gente fazer negócios no agronegócio, a gente precisa de uma escala grande. Não é como se a gente estivesse vendendo Ferraris aqui, né? Ferrari tem um valor agregado muito alto, por isso, né, conseguem vender menos e ainda assim serem lucrativas. No agro, de maneira geral, a gente trabalha com margens menores, né? E a lucratividade, tanto para o produtor quanto para a cooperativa, ela acaba vindo da escala, né? E por muito tempo a cooperativa ela cresceu de maneira orgânica, assim, sem fazer muito esforço proativo. Né? Boca a boca, e os produtores que iam se interessando, iam conversando uns com os outros, olha, seja cooperado. E esse boca a boca a gente foi absorvendo, a gente nunca disse não, né, nesse sentido de vetar o crescimento, mas também a gente nunca foi muito proativo nesse aspecto. Uma vez que a gente está vendo um mercado global em que, olhando para a Europa, Estados Unidos e até já no Brasil, a gente vê um movimento de consolidação, grandes cooperativas, grandes empresas absorvendo cooperativas, empresas menores, a gente se atentou para isso e viu que, olha, para continuar jogando esse jogo a gente precisa de escala, a gente precisa crescer e a gente precisa passar a ser proativo, coisa que antes a gente não era. Então agora para 2030, né, a gente definiu um planejamento estratégico, isso já é um primeiro passo importante. Ali a gente está em 2024 e definiu um plano estratégico que ele vai ter vigência de 25 até 30, fica muito claro que nesse período a gente quer crescer de maneira proativa. Dobrar de tamanho, no aspecto de faturamento, mas é muito mais do que isso também. A gente tem que atender mais áreas em hectares, a gente tem que produzir mais leite, a gente tem que produzir mais suínos. Esse ganho de escala, de maneira muito resumida assim, ele é benéfico para a gente porque o nosso produtor ele nos cobra também para comprar insumos por preços mais baratos, preços competitivos. Eu consigo fazer isso para ele se eu compro do fornecedor em escala, né? Quando eu compro em escala, eu consigo um desconto e passo para ele com desconto também. Então, de maneira muito resumida, um benefício da escala, mas tem vários outros também que a gente tem que estar atento. Tá? E nesse agro 4.0, vamos dizer assim, quais são as estratégias de comunicação que têm funcionado para vocês? Olha, para ficar no clichê, mas porque é um clichê importante ainda, as mídias sociais, elas são mesmo, redes sociais são? Vou te dizer que tinha um tabu, até não tanto tempo atrás, assim, de que o produtor rural não vai olhar, o produtor rural não vai ter LinkedIn, não vai ter Instagram, isso é passado. Isso é passado. Hoje eles estão muito ativos nas mídias sociais, eles postam conteúdos das suas próprias fazendas, eles são ativos, eles estão antenados nisso. Os jovens, e a gente tem que estar muito atento com sucessão, né? Os jovens não largam o celular, a gente tem que jogar esse jogo. Né? A gente tem que aparecer para eles também, e esses jovens estão virando produtores rurais também, estão virando sucessores, né? Estão virando fazendeiros e a gente tem que entender esse novo jogo para o agro. Talvez para outros mercados, isso já é até meio clichê, como eu falei, né? Mas para o agro tem sido bem positivo ver que é o caminho. E tem produtores, fazendeiros, influencers? Tem. É mesmo, cara? Tem sim. Que mostram o dia a dia, call to action, storytelling, isso tudo tá... Estão entrando nesse mundo. E alguns até, tem um que eu acho interessante, que são os primos do agro ali, né? Que eles puxam para um viés da comédia também, mas hoje bombam aí nas mídias sociais. A gente está sempre antenado. E tem produtores influencers, com certeza. Que legal, cara. Agora, falando dessa expansão que você estava dizendo aí, dobrar o tamanho, então, qual que é o tamanho de Castrolanda hoje? Falando em faturamento, né, a gente vem de um ano com 6 bi de faturamento, a gente quer chegar lá em 2030 com 12 bi, né, de maneira bem simplista assim, dobrar esse faturamento. Mas como eu disse, essa é uma maneira simples de comunicar para a mensagem ficar, né? Claro. Mas essa expansão ela passa por muitas outras vertentes. São quantos cooperados? Hoje são 1.300 cooperados. 1.300. E esse cooperado ele não é uma pessoa física, ele é um produtor rural de uma fazenda e tal. Isso. Exato. Muitos deles extremamente organizados, como empresas mesmo, sociedades, né, holdings familiares no sentido de grupos mesmo, né? Então são bem estruturados. E quais são as culturas que você precisa quebrar para que o futuro seja melhor em termos de comunicação? Existe isso? Ou não? Eles estão vindo organicamente, sabendo que precisa mudar de repente a visão de uma coisa aqui ou outra e tal? Existem culturas que você precisa implantar, quebrar, enfim? Sim, uma que a gente ainda constantemente luta com ela é a questão da digitalização, porque assim, muitos dos nossos produtores, eu diria que boa parte deles hoje já são muito tecnológicos, muito digitais, né? Mas alguns outros ainda estão nesse processo de transição. Então a digitalização, seja de processos, mas também de comunicação, é uma coisa que a gente ainda enfrenta alguma barreira. Acho que outros setores já avançaram bastante nisso.
a gente ainda está num estágio intermediário, eu diria. Não engatinhando, não é isso, acho que a gente avançou demais como Castrolanda e como agro no geral. Né? Hoje assim, falando de tecnologias na fazenda, a gente vê robô, vê tudo isso, então eu acho que é um tabu que de várias formas ele já foi quebrado, mas ainda dá para quebrar um pouquinho mais no que se refere à comunicação, né? Que eu acho que foi a ênfase da tua pergunta. Agora, Vitor, em termos internacionais, por exemplo, a feira, a gente está aqui há algum tempo já, né, fazendo esse trabalho aqui, e a gente vê que a feira é uma feira, primeiro assim, não deve nada a qualquer feira internacional e tal, né? O que significa hoje Castrolanda, ou melhor, a Agroleite para o mercado global de cultura do leite? Assim? Olha, primeiro até um slogan da feira que a gente costumava falar muito, que era a maior feira do leite da América Latina, né? E eu queria trazer que esse ano a gente já está mudando esse slogan, porque é a maior feira do leite do Hemisfério Sul. Caramba. Então já é uma conquista enorme assim, para a gente como evento. E esse reconhecimento, acho que ele vem da força do evento em si, mas antes de tudo isso, ele vem da força da nossa produção. E a produção de leite no Brasil, especialmente na Castrolanda, né? Falando bem da Castrolanda mesmo, ela é referência no mundo. Ela é referência no mundo. Hoje, a Castro está numa média muito superior à média de produção de leite do Brasil em si. E a gente, inclusive, com esse parque tecnológico, com esse espaço aqui, a gente quer multiplicar isso para o restante do Brasil. A gente quer fazer com que o leite do Brasil ele seja competitivo no nível internacional. Hoje, infelizmente, cara, a gente ainda importa muito leite do Uruguai, da Argentina, porque esses caras estão conseguindo ser mais competitivos que a gente de alguma forma. Se todo mundo do Brasil tivesse a mesma produtividade que a Castrolanda tem, a gente ia conseguir bater de frente com eles. E é isso que a gente quer com esse parque tecnológico, multiplicar conhecimento, multiplicar as práticas que a gente já tem hoje aqui, desenvolver novas práticas, aprender novas tecnologias para a gente conseguir de fato fazer esse leite ser competitivo. Tá? Hoje, diria que somos referência já internacional, sem dúvida nenhuma, mas é uma produção mais localizada. Né? Se a gente pegar aqui Castro como a cidade do leite, né, o município que mais produz leite no Brasil, aí certamente também algumas regiões de Minas ali que são muito fortes, outras cidades aqui do Paraná são muito fortes, mas ainda de maneira muito localizada e nichada. Né? A gente entende que as outras regiões que estão no nível de produtividade mais abaixo podem aprender muito com todo esse sistema que a gente está criando aqui. Tá? Agora, para o teu nicho ou para o teu trabalho, qual que é a importância de parcerias como essa que está sendo feita aqui com o Mackenzie? Olha, até pouco tempo atrás, a gente não tinha graduação aqui em Castro, né? E por isso que eu comentei que é um sonho pessoal e profissional ter graduação aqui. Então, já teve um primeiro anúncio da UEPG vindo com o curso de Medicina Veterinária, agora o Mackenzie vindo também. Eu entendo que isso agrega muito nessa nossa sistemática, porque a gente é referência no leite. Mas se a gente não tiver instituições de ensino, ativos científicos aqui, do nosso lado, produzindo conhecimento junto, talvez em algum momento a gente estagne, e a gente não quer isso. A gente quer continuar sendo referência, a gente quer subir o patamar dessa referência, e para isso a gente entende que precisa de alunos, a gente precisa de retenção de talentos, porque muitos dos profissionais aqui, dos alunos ou filhos de produtores, às vezes vão estudar fora, vão estudar que seja em Ponta Grossa, vão estudar em Curitiba, e às vezes esses talentos vão e não voltam. Né? Então eu entendo que o principal ponto assim, da gente ter universidades, instituições de ensino aqui, é a gente ter essa retenção de talentos, né? Mas aí, claro, também produzir conhecimento. Sim. Acho que isso vai continuar mantendo a gente num patamar de referência. Pô, legal demais. Cara, queria te agradecer demais aí, você é um cara... Bom, tá em comunicação, né? Comunica bem pra caramba, né, cara? Queria te agradecer demais, e quem quiser mais informações sobre Castrolanda, o cara tá assistindo, não conhece, quer saber a história e tal, tem site, tem rede social, tem tudo. Tem, com certeza. Segue Castrolanda Cooperativa, temos várias outras, né? A gente tem várias submarcas também. Tem a própria da Colônia Holandesa, que é o leite que a gente produz aqui com a nossa carinha. Tem a página no Instagram do próprio Agroleite. Tá? Então, estamos no Agroleite, então, por favor, sigam lá também. E na nossa página principal, vocês vão ver nossas outras páginas ali. Agropecuária Castrolanda, que são nossas lojas. A gente tem a Help em Castrolanda também, no Instagram ali, que é para prestar assistência técnica para o produtor rural. Tem a Agricultura de Precisão. Eu vou acabar esquecendo algumas, vocês vão me complicar aqui, tá? Não, então entra lá, faz assim, entra aqui na descrição vai ter tudo que você precisa saber de todas as marcas e submarcas aí de Castrolanda. Vitão, obrigado, viu, cara? Obrigado por você ter vindo aqui, aberto essa brecha na agenda. E você, obrigado por ter ficado até aqui, assistindo a gente aqui. E dá uma procurada, tem outros episódios com assuntos muito legais que alimentam todo esse ecossistema do agronegócio. Sempre aqui no MacPlay, no MacCast AgroMais, direto de Castro. Um grande abraço, tchau!